Que alegria poder começar mais uma edição do programa Em Tuas Mãos e contar com a sua companhia aqui na TV Meio Norte na manhã deste domingo. Bom dia para você que nos acompanha. Neste mês de outubro, a igreja celebra as missões. Vamos juntos, para bem começar o programa de hoje, rezar a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão. Nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça, agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar, com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho. Tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai. Maria, mãe missionária, e São José, protetor da família, inspirem-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Jesus Cristo é missão é o tema escolhido para celebrar o mês missionário este ano. Somos convocados a refletir sobre a fragilidade humana diante dessa realidade de pandemia. E ainda somos chamados a ser missionários e missionárias da compaixão e da esperança. Os detalhes da programação do mês missionário na Arquidiocese de Teresina, você confere agora nessa entrevista. E para entendermos melhor sobre esse mês e sobre a campanha missionária realizada nesse período, nós vamos conversar com o Padre Paulo Fernandes, ele que é coordenador diocesano do Comite. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês e poder deixar claro essa missão que é realidade para todos nós. Todos nós somos missionários. Estando onde estivermos, nós todos somos missionários. E por que o mês de outubro é considerado pela Igreja como o mês missionário? A Igreja escolhe um tema que seja trabalhado, não é? E vai trabalhar esse tema juntamente com a Igreja toda. Então a Igreja toda, ela se imbui dessa ideia que vem da Igreja, perpassando pelos bispos, inspirada pelo Santo Padre. Então esse ano nós temos esse tema que é do momento, que é Jesus Cristo é missão. Tendo Jesus Cristo como o primeiro missionário que nós temos como norteador da nossa missão. E qual o objetivo da campanha missionária deste ano? Qual a mensagem que ela quer passar? Olha, nós estamos, como eu disse, vivenciando um momento ímpar, difícil para todos nós. E a Igreja, percebendo o momento presente, ela procura desnudar essas nossas fragilidades, desmascarar os nossos medos e partir como missionários para a missão, fazendo com que a Igreja toda ela sinta que essa missão ela compete a todos nós. Então, imbuídos desse espírito missionário, nós trazemos não somente o desejo que está no nosso coração, mas o desejo que sai do coração do Papa. Ele é um dos missionários que está à frente, né, para essa missão. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais para a gente, explicasse sobre o tema e o lema que serão abordados esse ano. O tema escolhido esse ano pelas Pontifícias Obras Missionárias é Jesus Cristo é missão. Jesus Cristo é o primeiro missionário, né? Ele é o norte de todo missionário, o exemplo de missionário é Jesus Cristo. E o lema escolhido de Atos 4:20 é: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ou seja, nós não podemos mascarar as nossas fragilidades. Somos homens e mulheres frágeis. Sem auxílio divino, nós não caminhamos. Então, a gente vê que nossa igreja ela é muito carente. Ela precisa muito desse trabalho missionário. Eles estendem a mão. A compaixão que o Papa fala, que deve se estender a todas as pessoas, é isso que ele quer dos missionários. Estender a mão, ser compassivo, chegar ao pobre, ao necessitado. Então, a campanha missionária, ela abarca tudo isso. Ela procura chegar justamente naqueles que mais necessitam.
não somente a nível financeiro, ajuda, mas principalmente tocando os corações das pessoas. Então vai ter alguma programação específica a nível arquidiocesano que vai ser trabalhada neste mês? Como todos os anos, nós do COMID, nós trabalhamos isso em unidade com as Pontifícias Obras Missionárias e nós temos toda uma programação para esse mês de outubro. No dia 3, nós teremos a abertura oficial das missões, que vai ser na paróquia São Sebastião Todos os Santos, aqui em Teresina. No dia 6/10, nós teremos o lançamento do curso CMC, curso de multiplicadores para os comipas. Porque a gente sabe que os comipas, eles precisam trabalhar nas suas paróquias, não é? Então, 5, 6 e 7, nós teremos esse curso. Nós também teremos no dia 15/10 a novena virtual, onde pelo Instagram todos podem acompanhar. Nós teremos no dia 29 também, Cantando a Missão. É uma forma de cantando, louvando, bendizendo a Deus, agradecer pelos missionários que nós temos e até incentivando a todos a caminhar junto com a caminhada da igreja nessa questão missionária. Então, essa programação do mês de outubro, a gente espera que todos possam, imbuídos desse espírito missionário, acompanhar pelos meios de comunicação. No dia 24 de outubro também será realizada a coleta missionária. Explica pra gente como ela vai ser realizada, o que é essa coleta. Essa coleta, ela vem todo ano num bom momento, porque ela tanto fica no Brasil, como ela também ajuda a igreja de modo geral, na questão missionária. Então, esse que fica, nós trabalhamos aqueles organismos que estão trabalhando a missão, entendeu? Então, 23 e 24, sábado e domingo, as igrejas todas fazem esse recolhimento, essa coleta. Coleta essa que vai ajudar muitos missionários, até mesmo além fronteiras, missionários que estão no campo de batalha, no campo da missão. Então, padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Foi um prazer estar falando com o senhor sobre esse assunto tão importante que é o mês missionário. Eu que agradeço o espaço, o COMID, de um modo geral, né, o Conselho Missionário Arquidiocesano, agradece esse espaço e pede a todos que, imbuídos desse espírito missionário, nós possamos ter um mês missionário, não do jeito que nós queremos, mas do jeito que Deus quer que nós vivenciemos. E você fica por dentro das atualizações da Arquidiocese de Teresina em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Em tuas mãos. No dia 1º de outubro, celebramos Santa Teresinha do Menino Jesus, que também é conhecida como padroeira das missões. Vamos agora, no quadro Bons Conselhos, refletir sobre a devoção a Santa Teresinha. No dia 1º de outubro foi comemorado o dia da padroeira das missões, Santa Teresinha do Menino Jesus. E para entendermos melhor sobre a história da santa, sobre a devoção e sobre esse título dado a ela, nós vamos conversar com o padre Adão Cruz. Padre, muito obrigada pela disponibilidade em participar dessa entrevista. Bom dia, sou eu que agradeço a oportunidade de poder partilhar a vida de Santa Teresinha. Padre, quem foi Santa Teresinha do Menino Jesus? Maria Francisca Teresa Martã, Santinha das Rosas, nascida no século XIX e causou uma reviravolta não só no mundo, mas também na Igreja Católica. Segundo alguns estudiosos, a segunda mulher mais amada na Igreja. A primeira não poderia ser diferente, Nossa Senhora. Falar sobre Santa Teresinha, precisamos relembrar duas coisas. Ela descobriu a pequena via, ou seja, nos ajudou a entender que Deus olha para aquilo que é de mais profundo e depois nos ajudar que a santidade é para todos e não apenas para alguns, como se pensava no século XIX. E por que ela é considerada como a padroeira das missões? Analisando
os estudos e escritos de Santa Teresinha, observou-se que ela trocava cartas com alguns missionários. Eram cartas de motivação, cartas que acompanhavam a vida desses missionários. Daí então, a igreja viu que o que ela escreveu tinha um cunho missionário muito grande. O primeiro elemento é esse. O segundo elemento foi o desejo que ela teve de ter um coração missionário, andar pelo mundo, mesmo dentro de uma cela. Esse desejo da missão a tornou padroeira ou copadroeira das missões ao lado ali de São Francisco Xavier. Então, quando eu falo essa cela, nós lembramos aí da vida carmelita, ou claustro, como nós chamamos, que é próprio da espiritualidade carmelitana. É a maneira que a religiosa tem de viver sua vocação. E como fazer atual o exemplo de vida e santidade de Santa Teresinha? Santa Teresinha é bem própria da atualidade, porque é uma santa que nos estimula a retomar alguns elementos que são bem peculiares da fé católica. Tornar atual Santa Teresinha é se envolver com as realidades. A nossa santinha era uma santa muito misturada com a questão política da época, a questão cultural, a questão da arte, a questão dos pobres, a questão familiar. Podemos também atualizar a vida de Santa Teresinha quando nós olhamos para o aspecto da superação. Teresinha foi uma menina vítima de uma situação desconfortável da alma com as perdas que obtivera da mãe, da irmã Paulina, que entrou no Carmelo. E atualizando a vida de Teresinha, a superação é um outro aspecto de grandeza que nós podemos colocar na vida da comunidade. E o terceiro elemento é a vida pastoral nas nossas comunidades, paróquias, esse aspecto missionário que é bem próprio, nós falamos muito nisso na nossa igreja, podemos também resgatar da vida de Santa Teresinha. E como a devoção a Santa Teresinha pode nos ajudar na nossa missão enquanto discípulos missionários? Entre nós teresianos, afirmamos que, muito mais do que devotos, nós somos amigos de Santa Teresinha. É claro que, vivendo a devoção à Santinha das Rosas, nós temos a oportunidade privilegiada de olhar para a cruz. Ela carregava muito a questão da cruz em suas mãos e optou pelo nome Menino Jesus e Teresinha da Sagrada Face, porque ela casou a encarnação, quando colocou o nome Menino Jesus, e a redenção, quando colocou Sagrada Face. Portanto, resgatar os dois aspectos de Jesus, na encarnação e na redenção, nós podemos então nos tornar discípulos, seguidores, olhando para a cruz e imbricados com as realidades das quais nós somos filhos, porque não existe santo sem fora da realidade terrestre. E Teresinha nos ensina muito isso. Era uma santa muito pé no chão, não vivia o aspecto fora da realidade, não. Esse aspecto é muito importante para a gente compreender que ser devoto de Teresinha é se misturar com as realidades temporais. E por que esse termo também dado a ela como Santinha das Rosas? A relação com Santa Teresinha e as rosas, muito antiga. Teresinha, logo ali na infância, a mãe, Zélia Guerrin, não poderia dar de mamar, tinha problemas e não saía o leite do peito. E ela precisou, então, encontrar uma mãe de ama, como nós chamamos, e morava a alguns quilômetros, ou seja, no vilarejo. E Teresinha precisou ir para lá. E lá ela encontrou uma realidade muito bonita das rosas e tinha um costume bonito nesse vilarejo. Os habitantes entregavam rosas uns para os outros quando era primavera. E aí ela foi observando esse gesto muito bonito e observava a questão das rosas, essa entrega das rosas
uns para com os outros. E ela, observando isso, adotou para a sua vida e sempre viu as rosas como um jardim que pudesse colaborar na salvação. Ela sempre dizia que queria ser uma rosa para compor o jardim de Jesus e um jardim no qual Jesus pudesse escolhê-la como uma rosa. Foi por causa dessa realidade que ela carregou as rosas até o final da vida. E de que forma nós podemos construir uma espiritualidade pautada no carisma de Santa Teresinha? O carisma teresiano é o carisma que compreende a vida de oração, a vida de entrega total. A Pequena Via foi a grande descoberta que ela trouxe para a igreja e trouxe para o mundo. Pequena Via, como o nome diz, é um caminho curto para se chegar a Deus, e ela descobriu o amor. Depois, o caminho que nós podemos também, olhando para Santa Teresinha e resgatar da espiritualidade, é a entrega total. Ou seja, Teresinha veio nos ensinar que é possível ser muito mais do que herói, porque no século XIX era a doutrina do momento, ou seja, se conseguia ser herói, mas santo não. Ela veio resgatar a santidade nas pequenas coisas. Ela até dizia, qualquer ato de amor, até pegar uma agulha do chão, se for com amor, é santidade. Podemos resgatar as coisas do dia a dia que se tornam extraordinárias. Esse é o carisma teresiano. Então, Padre, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade em estar nos concedendo essa entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor sobre esse assunto. Agradeço imensamente pela oportunidade de poder falar um pouco sobre Santa Teresinha, tão atual e tão importante no mundo da igreja e também para as nossas comunidades. Fabiana Mila é devota de Santa Teresinha. Vamos agora acompanhar o seu depoimento sobre essa devoção. Olá, bom dia. Eu me chamo Fabiana Mila, faço parte da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, do bairro de CO2. A devoção a Santa Teresinha se deu de forma intensa a partir do momento em que eu soube da história de Nossa Senhora do Sorriso, da qual a Nossa Santinha das Rosas foi devota e curada da depressão no século XIX. Eu também um dia, diagnosticada, passei a me interessar pela história de superação de Santa Teresinha, que desejou ter o coração e olhos de águia. Uma frase dita por Santa Teresinha e que me acompanha é: graças a Deus, eu não sou fácil de desanimar. Apesar de nos prometer uma chuva de rosas, Santa Teresinha soube transformar a cruz em alegria. E agora você fica por dentro das principais notícias da Arquidiocese de Teresina, no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã. Na noite do último domingo, dia 26 de setembro, Dom José Freire Falcão, ex-arcebispo de Teresina, veio a falecer, completando definitivamente a sua Páscoa. Dom José Freire Falcão era natural do Ceará e em 1971 tornou-se arcebispo de Teresina, onde permaneceu até 1984, quando foi transferido para Brasília. Durante a missão nesta igreja particular, Dom Falcão recebeu a visita do Papa João Paulo II na capital piauiense. Foi feito cardeal em 28 de junho de 1988. Seu lema episcopal era servir na humanidade e assim o fez, até o dia de sua Páscoa definitiva, na noite do último domingo, 26 de setembro de 2021. Dom Jacinto Brito destaca o legado de Dom Falcão para a Arquidiocese de Teresina. A nossa arquidiocese, que guarda dele as referências de um pastor zeloso, de alguém em cujo tempo de pastoreio ocorreram efemérides inesquecíveis, como a visita do Santo Padre, São João Paulo II, a inauguração do nosso
seminário interdiocesano Sagrado Coração de Jesus, como também a criação da Diocese de Campo Maior e outras realizações que tiveram lugar no período em que Dom Falcão era o nosso arcebispo. Guardávamos boas relações, ele era sempre informado sobre o que aqui acontecia. Pessoalmente, quando ia a Brasília, tive a ocasião de por 3 vezes visitá-lo. Foi sempre uma conversa amena, as recordações agradáveis sobre o seu pastoreio aqui em Teresina. E agora nós comunicamos a toda a nossa querida Arquidiocese de Teresina o falecimento deste seu bispo emérito. E eu, ao reverenciar a sua memória, ao agradecer em nome de toda a nossa igreja de Teresina, agradecer a Deus os frutos do seu pastoreio, 12 anos, de 72 a 84, em Teresina, logo depois a Brasília, 4 anos depois que estava em Brasília, foi criado cardeal, e assim a sua trajetória de um bispo cearense, de Limoeiro do Norte, para Teresina, Brasília, foi uma trajetória sempre serena, mas com respaldo de um trabalho responsável, digno e competente. Assim, nós o entregamos nas mãos de Deus e continuo a pedir as orações dos fiéis pelo seu repouso eterno, que Deus o receba em suas moradas e a Virgem Santíssima o apresente ao seu Divino Filho. Na última segunda-feira, dia 27, a comunidade São Francisco das Chagas, que faz parte da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, celebrou 46 anos de sua fundação. Vamos conferir. A igreja está no período do festejo e decidiu realizar essa celebração dos 46 anos de sua história, que na oportunidade, todas as noites, está homenageando as famílias que fizeram parte desde o início de sua existência, ajudando a construí-la. A solenidade foi presidida pelo arcebispo de Teresina e contou com a presença de boa parte dos fiéis. Dom Jacinto Brito fala sobre a atitude da comunidade de valorizar esse momento. Achei uma ótima iniciativa essa valorização e o resgate da história da comunidade, porque tudo que cresce é porque tem raiz. E valorizar essas raízes, fortalecer essas raízes e ajudar que elas promovam o crescimento contínuo da árvore frutífera, que é a Igreja de Cristo, é uma iniciativa digna de louvor. E a Santa Missa e a novena que agora faremos, ela vem reanimar esse espírito comunitário, porque essa marca é muito franciscana. São Francisco foi um homem profundamente comunitário, um homem de igreja, um homem de vida social, que olhava o mundo na sua globalidade e não na sua individualidade. A celebração contou com a participação da comunidade Santa Rita, do EJC, Fraternidade O Caminho e o Grupo Evangelho São Marcos. O tema escolhido para ser abordado foi Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. O paroquiano, que faz parte da comunidade há 28 anos e atua na pastoral da comunicação e da liturgia, conta como é para ele vivenciar esse momento tão importante para a igreja. Na verdade, uma grande viagem que a gente faz, né? São 46 anos, é uma idade que ultrapassa até mesmo a minha idade de vida, e é muito importante a gente ver como as pessoas que hoje são homenageadas como fundadoras, como que elas trabalhavam no início, as suas dificuldades, e ver nos olhos delas essa lembrança, uma lembrança boa de serviço, realmente de serviço, né? Que acaba sendo um exemplo para a gente também que está hoje aqui, construindo a história da comunidade, um exemplo de como ser comunidade, na verdade. Edson revela ainda como a comunidade se preparou para celebrar esse momento. Foi uma tarefa árdua, né? Porque como são 46 anos, infelizmente naquela época as pessoas não tinham acesso a esses recursos para registrar. Então, recolher fotos foi muito difícil. A gente conseguiu recolher mais documentos das paróquias que a gente já
fez parte, né? São João Batista e São João Evangelista, Nossa Senhora de Nazaré. Mas com muito esforço, indo realmente na casa dessas pessoas, a gente conseguiu um acervo razoável que dá para realmente contar a história da comunidade. O casal homenageado do dia fez parte desde o início da construção da igreja, ajudando também nesse processo. Miguel diz como é para ele fazer parte dessa comemoração dos 46 anos da sua comunidade. É muito importante porque foi aqui que eu fiz a minha vida, né? A minha vida, tanto na minha juventude, na minha família, também construí a minha família aqui. Então, para mim é muito importante estar vivendo esse momento. Se a gente está representando as famílias, né? Então, para a gente é um motivo muito especial, porque na realidade mesmo a gente quer representar as famílias do bairro, né? Não é simplesmente nós, mas representar as famílias. E a gente, com muito orgulho, né, de um bom cristão, a gente está aqui para fazer essa representação. Já para a esposa, que faz parte da pastoral litúrgica da igreja, conta como é para ela fazer parte da história dessa comunidade. Eu me sinto muito feliz, porque também eu cheguei aqui nesta comunidade em 77. E desde lá a gente acompanha o crescimento dessa comunidade. E hoje a gente fica muito gratificante por vê-la nesse crescimento. Cada dia, né, chegando a que estamos, né? A gente se sente muito feliz porque a nossa fundamentação é o amor em Cristo, né? É a nossa fonte de viver, certo? A gente sempre busca a força neles para a gente poder estar acompanhando. A gente procura sempre estar acompanhando os dois juntos, a cada atividade que nos coloca, a gente sempre procura vivenciar juntos. Mesmo estando apenas 7 meses à frente da Igreja São Francisco das Chagas, o padre responsável fala sobre as características dessa comunidade e dos fiéis que fazem parte dela. É uma comunidade muito antiga, que já está fazendo 46 anos, já pertenceu a outras paróquias e é uma comunidade bem ativa. Mesmo nesse tempo de pandemia, nós podemos ver uma boa participação do povo, pessoas muito devotas de São Francisco e que têm um amor muito grande a Jesus. Na parte externa da igreja, os fiéis puderam encontrar uma exposição com fotos, os primeiros documentos da igreja e a primeira Bíblia. O momento foi transmitido através das redes sociais do templo para aqueles que não puderam estar presentes. No site da Arquidiocese de Teresina, você confere outras paróquias e comunidades que também estão realizando o festejo de São Francisco de Assis. Ao longo de toda essa semana, o Lar de Santana esteve em festa, realizando ações em comemoração ao Dia Internacional do Idoso. A instituição de longa permanência para idosos é administrada pela Ação Social Arquidiocesana, ASA, em parceria com a Prefeitura Municipal de Teresina, e acolhe pessoas da terceira idade em situação de vulnerabilidade social. A programação teve início na segunda-feira, dia 27, com a alvorada musical do Instituto Música para Todos e encerramento no dia 1º de outubro. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, você pode acessar o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. E vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Confira agora as principais notícias das dioceses que fazem parte do Regional Nordeste 4, no quadro Boletim do Regional. Olá, está começando mais um Boletim do Regional e eu convido você a acompanhar a partir de agora as notícias das dioceses do estado do Piauí. No período de 22 a 26 de setembro, foi realizada a visita pastoral missionária na paróquia Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Pedro II. O bispo da diocese de Parnaíba, Dom Juarez Souza, foi recebido na paróquia com a apresentação da banda
mestre Alessandro, e acolhido pelos líderes de pastorais e grupos com um café. Na agenda da visita pastoral, o bispo diocesano celebrou a missa de abertura. Dom Juarez esteve reunido com conselhos, grupos e pastorais da paróquia, conselho econômico, conselho de pastoral, catequese das comunidades das zonas urbana e rural, setor família e setor jovem, grupo de oração das mães que oram com a Mãe Santíssima, ministros da Eucaristia e representantes do apostolado da oração. O bispo diocesano também teve um momento com as autoridades públicas do município de Pedro II, representantes das secretarias de turismo e administração, bem como representantes do comércio local e bancários. No encerramento do dia 26 de setembro, o bispo presidiu a Santa Missa, que foi concelebrada pelo pároco Padre Oscar Almeida. No dia 18 de setembro, o bispo diocesano de Bom Jesus do Gurgueia, Dom Marcos Tavoni, esteve no município de Palmeira do Piauí e presidiu missa no festejo de Nossa Senhora das Mercês, que foi concelebrada pelo pároco Padre Raimundo Nonato. A celebração comemorou o jubileu paroquial, contextualizando a história da comunidade dentro dos 100 anos da Igreja de Bom Jesus do Gurgueia. A comunidade católica da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, em Avelino Lopes, sob a liderança do padre Juscelio de Carvalho Alves, celebrou no dia 19 de setembro o Jubileu Diocesano Paroquial, que contextualiza a história da paróquia dentro dos 100 anos da vida da Igreja de Bom Jesus do Gurgueia. A recepção contou com a presença de uma grande comitiva de vaqueiros, que acompanhou o cortejo do bispo da entrada da cidade até a Praça da Igreja Matriz, onde houve uma missa solene, com um relato da história do lugar, oração de súplica junto ao oratório peregrino e investidura de um grupo de novos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Após a missa, os fiéis foram convidados à visitação do Museu da História, preparado pela organização da festa e montado no salão paroquial. No local foi possível um passeio no tempo, através de fotografias e objetos antigos, que ajudaram a contar com arte a história da igreja do lugar. A missa jubilar, presidida por Dom Marcos Tavoni, contou, além do pároco Padre Juscelio, com a presença do padre Alcineide Pinto, da vizinha paróquia de Júlio Borges e com autoridades municipais. Os festejos da copadroeira da Diocese de Bom Jesus, Nossa Senhora das Mercês, foi motivado pela alegria do ano jubilar diocesano Jequitibá e Rubi, em referência aos 100 anos de criação da prelazia de Bom Jesus do Gurgueia e 40 anos de sua elevação ao grau de diocese. O tradicional novenário contou a cada noite com temas específicos que contextualizaram a história da catedral. O ponto alto das festividades ficou por conta do último dia do novenário, dia 23, quando a comunidade da catedral acolheu o oratório peregrino e missionário do Bom Jesus da Boa Sentença, padroeiro principal da diocese, que percorreu todas as paróquias e retornou a Bom Jesus. A celebração jubilar foi presidida por Dom Valmor de Oliveira Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da CNBB, e concelebrada por Dom Marcos Tavoni e padres da diocese. A liturgia solene foi marcada por momentos de emoção e de manifestação de fé, crianças vestidas de bispinhos, representando os bispos do passado. No último dia 30 de setembro, Dom Francisco de Assis comemorou 4 anos de posse canônica na Diocese de Campo Maior. O projeto Amigos do Seminário da Diocese de Campo Maior surgiu em 2005 pela necessidade de ajuda financeira dos futuros padres da Diocese. O projeto tem como objetivo promover as vocações sacerdotais através de contribuições livres e voluntárias de pessoas de boa vontade na busca de autossustentabilidade da formação dos seminaristas da Diocese de Campo Maior. Hoje, a Diocese possui 5 seminaristas em formação no propedêutico, em Campo Maior, e 13 seminaristas em Teresina, dividido entre os cursos de Filosofia e Teologia. Uma vez por ano, é realizado um retiro para os animadores para intensificar a parte espiritual do projeto, com a participação dos seminaristas e para informar sobre a situação financeira do projeto. Para contribuir com o projeto, a pessoa interessada deve procurar o animador responsável da sua paróquia para a contribuição mensal. Por hoje é só, até o próximo Boletim do Regional.
E durante todo o mês de outubro, vamos apresentar aqui no programa Em Tuas Mãos uma série de reportagens especiais sobre a atuação das crianças na igreja. São grupos, movimentos pastorais que acolhem e inserem essas crianças no serviço de evangelização. Hoje nós vamos conhecer alguns acólitos mirins que fazem parte da nossa arquidiocese. Ser acólito significa servir e ajudar, não tendo uma idade determinada para essa função, mas na maioria dos casos é necessário que a pessoa já tenha realizado a primeira Eucaristia, porém podendo ser admitida antes, dependendo de cada caso. Na Catedral de Teresina, Nossa Senhora das Dores, por iniciativa do pároco Padre Clebert Viana, em agosto de 2020, foi formado um grupo de acólitos mirins. As reuniões formativas acontecem todos os domingos no horário da tarde, para que as crianças recebam uma formação litúrgica com explicações sobre a missa, sobre a Bíblia e sobre a religião católica no geral. A vice-coordenadora dos pequenos acólitos fala sobre a importância desse grupo mirim. Olha, a importância é básica. Básica e única, é servir a Deus. Nós, jovens acólitos, estamos muito próximos de Deus, Jesus Eucarístico. E isso é importante para a formação deles espiritual. Ela explica ainda como acontece o processo formativo desse grupo, que mesmo tendo pouca idade, já tem muita responsabilidade. Nós formamos uma turma. Com base os que forem chegando, os pequenos, independente da idade, vai crescendo, a gente separa uma turma. Esses pequenos, todos eles foram formados numa turma só. Inclusive, esses mais novos que estão aqui, eles foram chegando no festejo. Então, a formação deles foi muito rápida, assim, e eles pegaram bem ligeiro. Também importante destacar que, quanto mais pequenos vão chegando, os próprios pequenos já que estão aqui, eles vão ensinando. Por mais que eles são pequenos, eles vão ensinando os outros. E isso é muito lindo de se ver. E também as crianças que estão durante a missa aqui, eles pedem para servir, porque eles veem os pequenos aqui servindo e tudo. Eles chegam na gente e falam, como é que eu faço para entrar para o grupo de acólitos? Se não fala comigo ou com qualquer outro grande, fala com o padre. Isso é muito lindo de se ver. O acólito mirim de 11 anos, que já serve há um ano na igreja, fala como se sente realizando essa missão. É muito legal ser acólito. Eu me sinto muito feliz em ajudar a Deus. Gabriel, de apenas 8 anos, viu o exemplo do irmão que também é acólito e foi incentivado pelos pais a também fazer parte do grupo. E então, aprovando essa ideia, decidiu realizar essa missão, que já tem 1 ano. Ele conta como foi esse momento para ele. Foi minha família e depois eu falei com o pai se eu podia, que aqui estava procurando, e aí eu falei com o pai se podia. A acólita Maria Luísa, também de 8 anos, só se encontra há 1 mês no grupo. Ela que tomou a iniciativa de servir e perguntou aos pais sobre essa possibilidade. E então, com a aprovação deles, ela procurou se informar mais e entrou no grupo no período do festejo da Catedral. Ela revela o que já aprendeu nesse curto período. Eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi que quando é for para dentro tem que fazer a venha, quando ficar em pé tem que ficar com as mãos fechadas. E quando for sentar, tem que botar as mãos nas pernas. Quem também se sentiu tocado em integrar o grupo de acólitos mirim foi o Fernando, que tem esse despertar pelo servir desde os 5 anos de idade, mas só entrou no grupo neste ano, por achar que precisava ter uma idade mais avançada. Então, ao saber da possibilidade de poder servir a igreja, foi em busca de concretizar o seu sonho. Eu fiquei esperando, porque eu imaginei que o Dom Jacinto ele ia nos convidar para ser acólitos um dia. Aí, quando foi nesse ano, o meu pai recebeu um áudio de que o Dom Jacinto achava que o Padre Clebert estava conversando com outros em convidar de uma família ali para ser acólito. Aí ele achou que era eu e a minha irmã para ser acólitos.
Aí ele perguntou se eu e a minha irmã queríamos ser. Aí a gente disse que sim. E aí a gente começou a ver os coordenadores, os outros acólitos também. E aí a gente viu o que eles utilizam na missa e a gente teve que decorar os nomes, que foi meio difícil no início. A mãe de 2 acólitos conta o que motivou ela e o marido a incentivarem os filhos a fazerem parte desse serviço na igreja. O que incentivou é a vontade da nossa família de sempre estar buscando servir a Deus. E quando o padre Kleber Schiff nos fez o convite para poder chamar os meninos, de imediato a resposta foi sim. Marden, que já foi acólito quando criança, revela que deu total apoio ao filho quando ele informou que queria seguir o mesmo caminho que o dele, de servir a Deus, e que espera que o filho mais novo também siga nessa missão. Eu sempre quis isso para os meus filhos, né? Hoje eu tenho o José Vitor como coroinha e futuramente eu pretendo também colocá-lo, o mais novo, para estar nesse altar, né? Servindo tanto a população como a Deus, principalmente. E você vê um filho seu, né? Dentro de uma igreja, né? Tendo servindo, independente de qual que seja, né? O servir, se seja no grupo de acólitos, se seja na Legião de Maria, enfim, estando dentro de qualquer pastoral dessa, a palavra é gratidão, né? Porque nós criamos nossos filhos para o mundo, mas nós temos que saber direcioná-los, né? Nós temos que estar sempre do lado deles, né? Tentando colocá-los sempre para o melhor caminho. E o melhor caminho, todos nós sabemos que é Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos conduz, é Ele que nos faz acordar todos os dias. O exemplo dos acólitos mirins só mostra que mesmo com a pouca idade, já se pode servir a Deus e à igreja e ter o entendimento dessa importante e necessária missão. E você pode rever essa matéria e todos os outros conteúdos exibidos aqui no programa Em Tuas Mãos em nosso canal no YouTube. Lá você pode também se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você confere o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo, no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. Neste mês das missões, a nossa dica da fé de hoje é o livro Catequistas, Discípulos Missionários, da editora Paulus. Esta obra fala sobre a missão do catequista, da sua importância na vida da paróquia e da igreja como um todo. Em suas mãos, esta grande responsabilidade, fazer com que outras pessoas, sobretudo crianças, adolescentes e jovens, conheçam a Deus, a igreja e a sua missão de batizados. Boa parte dos conceitos de Deus e da igreja que os catequizandos terão na vida dependerá do catequista e daquilo que eles lhe ensinou. Pensando nisso, apresentamos esse subsídio que traz o essencial à formação de catequistas para que estejam bem preparados para preparar outras pessoas. E essa foi a nossa dica de leitura de hoje.
Aproveite para garantir o seu livro e tenha uma boa leitura. E hoje, no nosso quadro Artista da Fé, vamos conhecer o trabalho realizado pelo Samuel Neves e sua aptidão com lettering. Por intermédio da família, desde criança, Samuel tem uma vivência muito forte dentro da igreja e então sempre participou de grupos e movimentos que têm relação com a religião católica. Na escola, ele descobriu uma afinidade pela arte de desenhar letras, onde tentava desenvolver suas habilidades artísticas, aprimorando-as, e sempre ia utilizando o que aprendia nos eventos de sua paróquia. Ele revela como pensou em unir o lettering com a religião. Desde quando eu me conheci assim, na arte e tudo mais, eu sempre aprendi muito a fazer aquilo com aquilo que eu tinha, né? Então, na verdade, eu conheci muito o lettering pensando em trazer já de fato para a igreja, né? Que era algo simples, que deixava bonito, eu sempre via desta forma, né? Então, eu sempre vi como algo simples, que deixava bonito, e por que eu não aprendo para trazer mais para a igreja, né? Para poder mais contribuir nesta forma. A primeira obra de grande proporção que ele fez foi para os festejos de sua paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, localizada no bairro de Seum, que ainda hoje se encontra na parede da igreja como forma de divulgar e tornar conhecido o seu trabalho. Essa aqui foi uma das primeiras artes que eu fiz, assim, para ficar, né, e tudo mais, porque das vezes que eu faço, eu fazia só no papel mesmo, se achava bom, jogava fora, ou deixava, ou guardava, mas assim, essa aqui foi uma das primeiras que eu fiz, que já está com 1 ano, que foi para os festejos daqui. E aí depois disso eu fiz mais outras, só que essa é a única que está aqui presente. Depois desses primeiros trabalhos, a sua arte ficou mais conhecida e muitas pessoas se sentiram tocadas com as frases que ele escrevia. Samuel conta como acha que essa prática, produzida por ele, evangeliza. Muitas pessoas já chegaram para mim dizendo que se sentem tocadas, né? Até mesmo porque quando eu faço é para algum momento específico e, querendo ou não, isso são algo que contribui sempre, né, para uma experiência, um contato íntimo com Deus. O artista fala também sobre uma arte específica que fez com um tema católico que o marcou muito na sua trajetória. A maioria das vezes que eu faço, né, é para a igreja, como eu disse, para alguns momentos específicos ou alguma solenidade e tudo mais. Então, teve uma que eu fiz para uma vigília de Pentecostes aqui, que eu fiz tanto na entrada como no corredor, que eu acho que aquilo foi muito tocante para mim, foi muito incrível, para as pessoas também que estavam participando do momento da missa. Ele já serviu na igreja de várias formas, como acólito quando mais novo, já fez parte também do EJC como coordenador da parte de decoração. Atualmente, ele serve na PASCOM de sua paróquia, na pastoral da liturgia de uma comunidade e também na paróquia Cristo Libertador. Ele fala o que a realização dessa arte trouxe de benefícios para a sua vida religiosa. Por mais que eu já tinha muita experiência no sentido de conhecimento dentro da igreja, né, eu ainda não entendia muita coisa, né? Esse entendimento eu já vim ter em 2015, eu acho que eu tinha uns 15 anos, 14, 16, foi quando eu vivi uma experiência, né, com Deus, e aquilo me fez ir para a igreja não só por ir, entendeu? Mas por entender, né, por precisar, por necessitar. E aí desde então eu participo e ainda estou aqui pela graça de Deus. E é com essa prática que o letrista Samuel leva através do desenho das letras a palavra do Senhor, evangelizando aqueles que têm contato com sua arte. Agora é hora do nosso quadro Palavra do Pastor. Confira a mensagem de nosso arcebispo, Dom Jacinto Brito. Iniciamos o mês missionário, minhas irmãs, meus irmãos, e nesse nosso programa Em Tuas Mãos, colocamos de fato nas mãos do Senhor esse mês que se inicia com o belo lema da campanha missionária,
Jesus Cristo é missão. Acolhê-lo no coração, acolhê-lo na vida, é tê-lo exatamente como um impulso para levar adiante a sua mensagem, que não é de palavras, é um modo de viver, é um olhar sobre o mundo, é uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de influenciar a sociedade como sal da terra e luz do mundo. Quando a campanha missionária se desenvolve exatamente nesse mês de outubro, ela tem a finalidade de despertar mais os cristãos para o senso missionário. O encontro, a Conferência de Aparecida, da qual nosso Papa participou ainda como arcebispo de Buenos Aires, essa conferência dizia: o cristão se identifica como discípulo missionário, não discípulo e missionário, mas discípulo missionário. Quer dizer, não há um discipulado autêntico sem uma missão decorrente precisamente da sua iniciação com Jesus como alguém que é discípulo, que vai seguindo o mestre. A palavra de Jesus é sempre: vem e segue-me. Mais do que ouvi-lo, é segui-lo. Ser cristão é segui-lo. Como discípulos, seguirmos o mestre. Como irmãos, seguirmos aquele que nos aponta o caminho do Pai. Como membros da igreja, seguir a Cristo nossa cabeça. Então, o mês missionário se dá como um acordar, repito, de toda a igreja para essa sua dimensão missionária. Mais de uma vez, os documentos oficiais da igreja dizem: a igreja existe para evangelizar. Faz poucos meses, o Papa Francisco, num dos seus pronunciamentos, dizia: a igreja é a única instituição que não existe em função de si mesma. Ela existe em função do mundo. Ela existe para levar a boa nova, para testemunhar a boa nova de Cristo. De modo que missão e igreja se confundem. Se a igreja deixasse de ser missionária, ela já deixaria de ser igreja. Portanto, em todos os tempos, desde os apóstolos até hoje, a igreja vive essa efervescência missionária. É como algo que não a deixa quieta. Cria um ser irrequieto dentro do cristão que quer influenciar ao seu redor, quer ir além das fronteiras para anunciar Jesus. E vejamos bem que esse mês missionário começa com a festa de Santa Teresinha, que é a padroeira das missões, ao lado de São Francisco Xavier. Que o mês missionário tem também a comemoração de São Francisco de Assis, este grande missionário do seu tempo, no século XIII, que não hesitou em ir ao Egito para anunciar o Cristo àqueles que não o conheciam. E que ainda hoje o seu impulso missionário está vivo na igreja. Agora, há um detalhe que vale a pena nós lembrarmos. O mês missionário coincide com o mês do Rosário. Quando nós falamos de Rosário, estamos falando do terço, que também é chamado Rosário. E a igreja que, como um pássaro, voa somente com as duas asas, com a oração e a ação, casa muito bem o mês do Rosário com o mês das missões. Quer dizer, no combustível da oração, na sintonia íntima com o Divino Mestre, pela oração, a igreja ganha impulso para ir adiante sem se deter diante das dificuldades. Então, vejamos, vamos viver este mês missionário, participar dos encontros de reflexão do mês das missões, rezar pessoalmente pelos missionários e missionárias e ver como podemos
a partir da nossa realidade, também sermos colaboradores para que a missão não pare e o nome de Jesus seja levado a toda a terra, como desejava Santa Teresinha, padroeira das missões. Eu quisera levar teu nome até os confins da terra e plantar em todo canto a tua cruz gloriosa. Tenha um bom dia. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Que nós possamos compreender o verdadeiro significado de sermos missionários e missionárias da compaixão e da esperança, seguindo os passos de Jesus Cristo. Até o próximo domingo, com mais uma edição do programa Em Tuas Mãos para você. Vivemos contigo, estamos